Shalom, gente, bom dia. Vamos preparar para o Shabbat, para o nosso descanso, mas eu quero dividir com vocês um estudo que o Senhor me indicou ontem à noite, Neemias 5. Eu vou traduzir, não estou lendo na Bíblia, tá? Estou traduzindo. Agora, o clamor das pessoas, do povo e das suas esposas, no que diz respeito aos seus irmãos judeus, foi muito grande. Havia uns que diziam, com os nossos filhos e as nossas filhas nós somos numerosos e ainda nós temos que comprar grão para que nós possamos comer e nos manter vivos. E outros diziam, nós estamos dando de, não é calção, a hipoteca, nós estamos hipotecando os nossos campos e as nossas vinhas e as nossas casas para comprar grão durante a fome. E haviam outros que diziam, nós pedimos emprestado dinheiro e demos de garantia nossos campos e as nossas vinhas para pagar os impostos do rei. Agora a nossa carne é tão valiosa como a carne dos nossos irmãos e dos nossos filhos é tão valiosa como o dos filhos deles. Mesmo assim, nós temos que oprimir os nossos filhos e as nossas filhas para ser servos. E algumas das nossas filhas têm sido oprimidas para servitude, escravidão, né? E as nossas mãos não têm o poder para redimi-las, e os nossos campos e as nossas vinhas são confiscados por outros. Aí a resposta do Neemias, eu fiquei muito com raiva quando eu ouvi esse clamor sobre esses assuntos. Então o meu coração se moveu e eu confrontei os aristocratas e os nobres e disse a eles, vocês agora são credores de empréstimos contra os seus irmãos? E eu juntei um grupo grande em torno deles e disse a eles, vocês têm resgatado seus irmãos judeus que estavam de novo, vocês têm resgatado seus irmãos judeus que foram vendidos aos gentios, porque o que vocês conseguiram alcançar, agora vocês vão vender seus irmãos de novo para revendê-los a nós mesmos. Eles ficaram em silêncio, eles não podiam encontrar uma resposta. Então eu disse, essa coisa que vocês fazem não é boa, certamente vocês deveriam andar no temor do Senhor, porque por causa do escárnio das nações, os nossos inimigos. Vamos prestar atenção nisso. É muita coisa que eu já li aqui. Deixa eu dar uma parada. Esse capítulo de Neemias número 5. Primeiro, o povo reclamando que eles não tinham dinheiro para pagar impostos, não tinham dinheiro para comprar comida, que já venderam campos, vinhas e filhos e filhas foram se tornar escravos. De quem? Isso nós estamos falando de Neemias, do próprio povo deles, dos ricos, dos aristocratas e dos nobres. E o Neemias está falando para os nobres e os aristocratas, vocês têm que ter o temor do Senhor. E aí, vamos lá, aí ele falou por quê? Por causa do escárnio das nações, os nossos inimigos. O que é isso? Quando a gente está dividido entre nós mesmos, a nossa nação está dividida, as outras nações fazem chacota do nosso nome. Eu e todos os meus irmãos e os meus servos também emprestamos dinheiro, pedimos dinheiro emprestado e grãos. E agora vamos acabar com essa dívida. Retornem a eles agora, nesse dia, os campos, as vinhas, as oliveiras, os campos de oliveiras e as suas casas, como também as centenas em dinheiro e o grão e o vinho e o óleo que vocês acumularam
deles. Eles responderam: vamos os nobres, né, e os aristocratas, vamos retornar tudo e não vamos mais exigir nada deles. Vamos fazer como você mandou. Então, esse é o texto que o Senhor me mostrou ontem, para você ver que um líder tipo Neemias, estava ali reconstruindo o muro. Esdras estava reconstruindo o templo depois de um cativeiro. E as pessoas mais ricas ainda estavam explorando os outros. Neemias olhou aquilo e falou: isso não está certo. É por isso que a gente está destruído. A gente está em cativeiro. Vem aqui e destrói nosso templo, destrói nosso muro. Essas injustiças, vocês não têm temor de Deus. E eles pegaram e ouviram. Então, a inequidade, a falta de igualdade econômica e a iniquidade de explorar os outros faz com que a nação não fique de pé. Entendeu? A corrupção é isso. Então, continuando aqui, ele convocou os líderes espirituais, né, os Kohanim, os levitas, né, e ele administrou um juramento sobre eles para agir sobre esse problema. E ele sacudiu suas vestes e falou: assim que o Senhor sacuda da sua casa e do fruto do seu trabalho qualquer homem que não cumprir esse propósito, e ele vai continuar assim, vazio e sacudido. E a congregação inteira respondeu amém, e eles louvaram o nome do Senhor, e as pessoas agiram de acordo com esse acordo que eles fizeram. E aí, desde o dia que o rei me apontou, me escolheu para ser governador da terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, por 12 anos, eu e meus irmãos não comemos a comida do governador. Deixa eu ver aqui no 14. É que a população local tinha que pagar não é pagar dinheiro, é prover comida. Mas o Neemias se recusou a tirar essa porção deles. E os governadores antigos, antes dele, tinham imposto essas cargas sobre o povo e tomado pão e vinho deles e ainda mais 40 moedas de prata, e os seus servos, quer dizer, os servidores públicos dominavam sobre o povo, mas ele não fez assim. O Neemias está falando, ele não fez assim por causa do temor do Senhor. E ele suportou, ele deu sustento para o trabalho do muro, mas ele não comprou nenhum campo, e todos os servos dele estavam lá para fazer o trabalho. Judeus comuns, judeus nobres e 150 homens, além dos conversos, né, dos prosélitos, que vieram para nós de todas as nações ao nosso redor, todos eles comiam na minha mesa. E era preparado para cada dia um boi, 6 ovelhas e aves, né? E a cada 10 dias, mais ainda uma grande quantidade de vinho. E apesar de tudo isso, eu não requeri a comida do governador, né, da mão das pessoas, porque o trabalho sobre essas pessoas já era extremamente pesado. E aí ele termina esse capítulo 5 falando: Ô Senhor, lembra disso em meu favor, por tudo que eu fiz pelo povo. Gente, e assim termina o capítulo 5 de Neemias, com esse choro do povo, com o confronto
contra os nobres e os aristocratas, com o juramento que o povo, os ricos, iam devolver tudo que eles tomaram do próprio povo deles. E o Neemias falando que todas as pessoas que estavam comendo na mesa dele, ele não pediu a comida daquele grupo todo de trabalhadores do próprio povo da terra, como era uma ordem para fornecer comida à porção do governador. Ele não exigiu isso e ele está terminando pedindo que o Senhor lembrasse disso em favor dele, tudo que ele fez por esse povo. Gente, eu não sou Neemias, não estou na política, não sou líder de nada, mas eu estou aqui como uma boca de Deus, como uma atalaia, como uma profeta, para dar uma ideia para quem está no poder, quem o Senhor colocou para ouvir esse vídeo. Enquanto você não lembrar dos pobres e ficar aí, favorecendo nobres e aristocratas, a sua nação vai ficar envergonhada diante das outras nações. E você, sem o temor do Senhor, você não vai muito longe. Por isso, de tantos problemas que você está vivendo. Então, esse vídeo, essa mensagem é para os líderes de nações que estão aí favorecendo os nobres e os aristocratas em detrimento dos pobres da terra. Não faça isso, não age sem o temor do Senhor, tá? Essa é a conclusão simples e sucinta desse capítulo 5 de Neemias, dessa mensagem para hoje. E vocês tenham um ano maravilhoso, que vocês possam rever suas escolhas, seus caminhos e ver que favorecer um grupinho de pessoas para escravizar os outros nunca vai dar sucesso. A palavra de Deus já orienta. Estudem um livro de Neemias, de Esdras, para entender melhor do assunto. Shalom. Shabbat Shalom.